Olha, a coisa vai ficar feia, mas muito, muito feia. Por quê? Ontem a família do Queiroz contactou um advogado que é especialista em delação premiada. Esse é o tamanho do abacaxi que vão enfiar no Bolsonaro. E quem falou isso foi o antagonista. E aí tem credibilidade essa notícia, apesar de eu não gostar do antagonista, por uma coisa. O antagonista é o porta-voz oficial da Lava Jato. Para piorar, o Vassef, o advogado do Bolsonaro, tá irritadíssimo, ele tá possesso com o Bolsonaro. Por quê? Porque ele gostava de falar para todo mundo: eu sou o advogado do Bolsonaro, eu é que tive a ideia em 2014 do Bolsonaro ser candidato à presidência, ele só é presidente graças a mim. E aí chega o Bolsonaro e o Flávio e dizem que não, ele nunca foi meu advogado, ele não é meu advogado. E aí chega a advogada do Bolsonaro, que essa todo mundo sabia e falava que era sempre, que a escritora chamada Cufa, e emite uma nota oficial falando que não, esse Vassef não tem nada a ver com o Bolsonaro, ele não é advogado do Bolsonaro. Aí o Vassef, imagina, ele, para todos os amigos dele, todas as pessoas com quem ele tem contato, todo mundo com quem ele se gabava, qual é a credibilidade que ele fica, com que cara que ele fica para falar com as pessoas que ele gosta, que são as pessoas que ele liga? Nenhuma, nenhuma. Todo mundo olha para ele e fala: pô, cara mentiroso, você é ou não é? Eu não é. Pra piorar, todo mundo fala: pô, cara, mas você tava abrigando um criminoso, e você deu entrevistas várias falando que não sabia onde ele tava. Aí a coisa fica feia, o Vassef tá furioso com o Bolsonaro. E aí ele deu uma entrevista pra Folha, onde ele falou que não sabia, olha só o que ele falou, que não sabia que o Queiroz estava na casa dele. Pra piorar, e agora é a pior coisa, fizeram uma linha do tempo e viram que o Vassef se encontrava com o Bolsonaro sempre depois que o Queiroz tinha reuniões com o Adriano da Nóbrega, aquele miliciano, chefe da milícia Escritório do Crime, que matou a Marielle, e o Adriano da Nóbrega, que foi morto esse ano lá na Bahia e que estava foragido. Então, tudo indica que o bolsonarismo tinha com Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, aí não é mais o Flávio não, o Jair, tinha contato indireto com um foragido da justiça, chefe da milícia. O UOL fez uma linha do tempo, tá lá na página inicial do UOL, vai lá e você vai ver. E essa linha do tempo mostra que o Vassef se encontrou com o advogado do Vassef, Queiroz, e o advogado do Flávio Bolsonaro, que se chama Boto. Eles se encontraram na casa do Vassef em Atibaia no dia 2 de dezembro, tá? No dia 3 de dezembro, o advogado do Flávio Bolsonaro foi com a mulher do Queiroz para o interior de Minas Gerais. O que eles foram fazer lá, Thiago? Eles foram falar com a mulher e com a esposa do Adriano da Nóbrega, aquele miliciano assassino que estava foragido. E olha só que coisa, o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro disseram, quando o Adriano morreu, que eles não tinham contato com o Adriano da Nóbrega há mais de 15 anos. Mentira, por que o advogado do Flávio foi lá? Por que o advogado do Flávio foi lá? Olha só, isso tudo aconteceu, se encontraram com ele e o Queiroz fez uma proposta para o Adriano da Nóbrega. E a proposta era: você nos ajuda a fugir. E eu não sei o que o Queiroz ia dar em troca. No dia 17 de dezembro, o Vassef foi se encontrar com o Bolsonaro fora da agenda no Palácio do Planalto. As câmeras da Globo mostraram, quem assistiu o Jornal Nacional 2 dias atrás, eu até fiz vídeo sobre isso, viu? O Vassef entrou no Palácio do Planalto à noite, tá? Horas depois, as mensagens do Ministério Público que pegaram o celular da esposa do Queiroz mostram que a esposa do Queiroz recebeu a resposta da esposa ou da mãe do Adriano da Nóbrega. Receberam a resposta sobre a proposta do Queiroz. Tá, isso foi no dia 17 de dezembro à noite, horas depois do Vassef se encontrar com o Bolsonaro. No dia 18 de dezembro, às 8 da manhã, o Vassef se encontrou de novo com o Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. No Planalto, na Alvorada, tanto faz. Se encontrou com o Bolsonaro e as câmeras filmaram e tem tudo filmado, tudo registrado. Quer dizer, primeiro ele se encontra com o Bolsonaro, aí ele se encontra com o advogado do Flávio Bolsonaro, aí o advogado do Flávio Bolsonaro foi lá para Minas Gerais com a esposa do Queiroz, se encontraram com a família de uma pessoa que está foragida, com vários assassinatos nas costas, líder de milícia. A resposta vem 15 dias depois. Enquanto tudo isso acontecia, tem uma coisa, enquanto tudo isso acontecia, o STF estava julgando se retomava as investigações ou não, porque lembra que ficaram paradas no ano passado? Olha só o tamanho da confusão. Aí, quando a resposta vem, poucas horas antes, o Vassef
vai se encontrar com o Bolsonaro, a resposta vem, no dia seguinte ele vai de novo, e aí o UOL até coloca, vê na agenda do Bolsonaro e vê que é raríssimo o Bolsonaro se encontrar com alguém que não seja do governo 2 vezes seguidas. E quando foi perguntado por que o Vassef foi lá se encontrar com ele, o Bolsonaro falou, eles falaram que era para cuidar da defesa do Flávio. Eles até confessaram o que foi lá fazer. Como é que é cuidar da defesa do Flávio? Era um plano de fuga para o Queiroz, só que não deu certo, porque a polícia foi atrás do Adriano da Nóbrega e ele foi morto. E o Adriano da Nóbrega morto, não dava para o Queiroz fugir. Como é que o Queiroz ia fugir se quem ia fazer a fuga para ele foi assassinado? Acabou. Aí o Queiroz teve que ficar em Atibaia. Olha o tamanho do desespero do Bolsonaro. É por isso que quando Adriano da Nóbrega foi morto, o Bolsonaro e o Flávio ficaram em silêncio 3 ou 4 dias. E o pior, enquanto tudo isso acontecia, eles instruíram a esposa do Adriano a não ir depor no Ministério Público, quer dizer, estavam obstruindo a justiça. Isso tudo é crime, e são vários crimes. E aí o Vassef está no meio desses crimes. Ele está no meio desses crimes. Aí hoje ele fala o quê? Ele mente, descaradamente. Olha, só tem mentiroso compulsivo nesse governo. Ele falou que, o Vassef falou hoje para a Folha que ele, não sabia que o Queiroz estava na casa dele. 2, que a casa dele estava em reforma, os móveis estavam do lado de fora. 3, que ele nunca falou com o Queiroz. Os próprios investigadores do Ministério Público do Rio de Janeiro, os próprios investigadores, quando eles ficaram de campana na frente da casa, eles, no relatório deles, no pedido de prisão, que foi assinado pelo juiz, eles dizem, o Vassef esteve na casa algumas vezes enquanto o Queiroz estava lá de campana. Olha só, o Vassef pode ser preso a qualquer momento, talvez seja, talvez não seja. O correto seria que ele fosse, mas ele pode ser preso a qualquer momento. Se a esposa do Queiroz também pode ser presa, ela pode ser encontrada a qualquer momento. A justiça já negou prisão domiciliar para o Queiroz. Afinal, o Queiroz falou que estava com câncer, mas fazia churrasquinho e bebendo cerveja. Quem está com câncer não faz isso. Quem está tratando de câncer, doente, morrendo, não está forte, musculoso, muito menos bebendo cerveja em churrasquinho. Vamos para cima deles, dar um empurrão final e não esquece de se inscrever no canal. Falou!